Rufe os tambores, pois iremos anunciar a pergunta que norteará a enquete do dia. A pergunta que hoje norteia a enquete do dia é essa: é possível ser útil a Deus e ao mesmo tempo inútil ao próximo? Vou fazer a pergunta de novo. É possível ser útil a Deus e inútil ao próximo? Pergunta importante, pergunta interessante. Nós vamos revelar agora o resultado final da enquete do dia. Que rufe os tambores, pois anunciaremos o resultado final. A pergunta que norteou a nossa enquete foi essa: é possível ser útil a Deus e inútil ao próximo? Muita gente participou, 25% disseram que sim, é possível, e 75% disseram que não é possível. A sua opinião é importante, a minha é importante, a nossa é importante. Porém, mais importante do que qualquer coisa é o que a Bíblia diz. Diácono Ítalo Siqueira, o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? A Bíblia diz que não. É impossível ser útil a Deus e ao mesmo tempo ser inútil ao próximo. E o ponto de partida é bem simples, de que a nossa utilidade a Deus se manifesta no amor prático e também em serviço e compaixão direcionados ao próximo. E eu quero ser bem breve nessa resposta, apresentando apenas 3 versículos para fundamentá-la. Olha só, Mateus capítulo de número 22, aqui no verso de número 35 diz o seguinte: e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aqui nesse versículo, que eu acredito ser o versículo áureo para essa resposta, se Jesus disse que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, significa que toda a Bíblia Sagrada, a essência do Evangelho, está resumida no amor a Deus e amor ao próximo. Então, automaticamente, quando eu sou útil a Deus, eu serei também útil ao meu próximo. De que forma? Amando o meu próximo e colocando esse amor em prática, compaixão e serviço ao próximo. Agora, como uma segunda referência para essa resposta, eu quero ler o texto aqui de 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo de número 1 a seguir, que diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo listando os principais dons bíblicos e também grandes atitudes, e ele faz uma comparação com o amor. Se ele fizesse tudo isso, tivesse todos os dons, falasse todas as línguas, mas não tivesse o amor, isso não valeria de nada. E lendo os versículos seguintes, nós perceberemos que isso também está relacionado ao amor ao próximo. Então a gente percebe que o apóstolo Paulo coloca em chave aqui: tem que ter o amor ao próximo. Se tem dom, tem profecia, tem línguas, mas não tiver amor ao próximo, de nada serve. Então não é possível ser útil a Deus e ser inútil ao próximo ao mesmo tempo. E para finalizar a minha resposta, eu quero ler aqui mais um versículo na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo de número 17, que diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então a nossa fé em Deus, a nossa crença no Senhor é demonstrada através da fé. Nós, de acordo com o nosso ponto de vista bíblico-teológico, acreditamos que a graça nos capacita para boas obras. E essas boas obras se praticam em amor ao próximo, em compaixão, em serviço, em ajuda, ou seja, em utilidade ao nosso próximo. Portanto, eu finalizo dizendo que não é possível ser útil a Deus e inútil ao próximo ao mesmo tempo.